paz do Senhor, mulheres preciosas, mais um dia aqui na presença do Senhor, aprendendo a palavra do Senhor. Eu sou a Solange Padovani e estamos aqui juntas nesse estudo do livro de Esther. Nós estamos na leitura bíblica, hoje é o capítulo 5. Nós vamos aprender mais do Senhor, né? Ontem, no capítulo 4, nós vimos que chegou ao conhecimento de Esther o plano maligno de Amã, né? Ela percebeu que algo estava acontecendo e ela sabia que seu tio Mardoqueu estava à porta do palácio. Ela então manda seus servos, né, ir ter com ele para saber o que estava acontecendo, e ela fica sabendo do plano de Amã, né, que era matar todos os judeus. E ali nesse momento Mardoqueu pede a Esther para que ela entre em contato com o rei, para que ela entre à presença do rei, para que isso possa ser impedido, né? Então nós vimos ali que Esther disse que já faziam 30 dias que ela não era chamada à presença do rei. Então ela não poderia entrar assim de qualquer jeito, de qualquer maneira. Então ela precisaria ser chamada, e ela não era chamada há 30 dias. Então, nesse instante, Mardoqueu faz uma pergunta a Esther. Porventura, por que será que nesse tempo você foi chamada a ser rainha, né? Então, Esther medita ali nessa responsabilidade e ela convoca ali um jejum. Ela pediu que seu tio Mardoqueu reunisse todos os judeus, e ela iria reunir ali todas as suas moças e promover um jejum a esse favor, né? Buscando de Deus sabedoria, né? E ali, então, foi feito esse jejum. E hoje no capítulo 5, nós vemos aqui que após esses 3 dias, o que fez Esther? Esther se vestiu com seus vestidos reais e se pôs ao pátio interior da casa do rei. Ela se posicionou a um lugar, a uma área que dava acesso ao rei, que o rei poderia vê-la. Então, Esther se vestiu com seus melhores vestidos e foi chamar a atenção do rei. Nesse momento, o rei observa Esther. Ele localiza Esther com seu olhar, né? E ali ele vê a beleza de Esther. Esther é uma rainha muito bonita. Então ali ele estende o cetro para Esther. E Esther se aproxima e coloca o dedo na ponta do cetro, né? Coloca a mão ali na ponta do cetro. Então nós vimos até aqui, que esses 3 dias de jejum que foram proclamados, né? Que Esther promoveu, não foram 3 dias somente de não se alimentar, mas foram 3 dias de busca, intercessão, de buscar sabedoria, estratégia da parte de Deus para agir nessa situação. Esther era uma peça-chave enviada por Deus para livrar os judeus da morte. Então ali, Esther, ela se posicionou, né? Ela se lançou nas mãos do Senhor e obedeceu ali todas as estratégias. E nós vimos aqui no capítulo 5 que Esther, ela chamou a atenção do rei, né? O rei concedeu, né? Estendeu o cetro a ela. Assim ela se aproxima do rei. Então imagina como Esther estava, né? Ali, totalmente na direção do Senhor. Ela soube esperar o momento. Ela buscou de Deus estratégia e Deus estava agindo nesse momento. Então o rei olha para Esther e faz uma pergunta, né? Então o rei, ele pergunta à rainha Esther: o que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a sua petição? Até a metade do reino se te dará. Então o rei, ele tinha uma fraqueza por assim, comida, bebida, né? E paixões, né? Então, assim,
Essa frase, até a metade do reino se te dará, era um costume que se era dito, né, pelo rei, porque ele gostava de fazer extravagâncias, né, tanto para o bem como para o mal. E Rainha Esther é uma mulher muito bonita e chamou a atenção do rei. Então ali naquele momento ele estava rendido à beleza de Esther. Então ali ele falou essa frase: até a metade do reino se te dará. E Esther, ela vem com toda a humildade, né, na direção do Senhor, e ela diz que se bem parecer ao rei, venha o rei e a Amã hoje ao banquete que ele tem preparado. Então, qual era a estratégia do Senhor? Dela preparar um banquete. Preparar um banquete convidando o rei e a Amã, né? A Amã que estava ali sendo usado por inimigo. Então, olha bem, irmãs, ela convidou a Amã para participar do banquete. Então, ela bem sabia os planos de Amã, mas ela estava ali o tempo todo seguindo a estratégia de Deus. Por isso é muito importante nós estarmos na direção do Senhor, sempre colocar nossa vida em oração, tudo colocar nas mãos de Deus, buscando estratégia, sabedoria. O jejum é muito importante porque é o momento que você se desliga das coisas dessa terra e se conecta com Deus, né? E você tem mais acesso, você se entrega mais, os seus ouvidos estão mais abertos para ouvir, né? Entender, ouvir a voz de Deus, ouvir a direção do Senhor. Então ali a Esther estava totalmente na direção do Senhor. E ela manda chamar Amã que estava sendo o autor de todo aquele plano, né, contra os judeus, e ela chamou Amã. Então o que o rei fez? O rei, ele apressou em chamar Amã, chamou Amã, e aí a Esther fez o convite para eles dois, né, para que eles pudessem participar desse banquete. Então tudo ali nós estamos vendo aqui todo o trabalhar do Senhor. Então o rei foi, né, o rei e Amã estavam ali no banquete. No banquete, irmãos, o banquete, quando havia esse banquete, não poderia se negar uma petição, né? Não se negava uma petição feita num banquete real. Então, olha só a estratégia do Senhor, né? Esther promoveu esse banquete e durante esse banquete, no momento do vinho, porque ela sabia que o rei gostava de comida, ela sabia que o rei gostava de beber. Então, olha só a estratégia do Senhor. Ela foi na fraqueza do rei, né? Então, ali durante o banquete teve aquele turno da comida e na hora do banquete na hora do turno do vinho era onde o rei ficava mais alegre. Então, ali era o momento de se fazer o pedido. Então, nesse momento, né, banquete no turno do vinho, o rei, ele faz a pergunta, né? Ele lembra, ele estava ali todo alegre, a Amã também estava ali participando, e ele lembra que Esther teria um pedido a fazer. E ele pergunta novamente qual era a petição de Esther, mas Esther ainda estava na direção do Senhor, não se precipitou e obedeceu à estratégia de Deus. E ali ela disse: se achei graça ao Senhor, versículo 8: se achei graça aos teus olhos, rei, e se bem parecer ao rei, conceda-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento. Venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã. Farei conforme o mandado do rei. Então, o que ela quis dizer aqui? Meu rei, se bem parecer aos teus olhos, quero preparar mais um banquete amanhã para o Senhor e o rei. Assim ali, amanhã eu farei o pedido. O rei estava ali, todo alegre, a Amã também, e assim lhe concedeu. Ele aceitou o pedido de Esther para estar no dia seguinte no banquete. Olha só a estratégia do Senhor. Por que Esther pediu para fazer um outro banquete? Porque ela queria ter certeza
que o rei estava, que realmente o rei iria aceitar a petição, né? Ela queria chamar a atenção do rei de uma forma convincente para que o plano tudo desse certo, né? E para Amã, porque ela fez questão de chamar Amã? Para que Amã se sentisse confortável, né? Achando que ele estava ali sendo honrado, né? Porque Amã tinha um orgulho, né? No coração, ele queria honrarias, ele queria, né? Era um coração soberbo, então ele estava ali achando que estava sendo honrado, né? Reverenciado, estava feliz da vida. Então Amã estava achando que estava tudo bem para ele, né? Então, nós vamos prosseguir aqui com o estudo. Então, Amã saiu alegre naquele dia, né, do banquete, todo regozijante, né? E conforme ele estava andando pelo palácio, ele se depara com Mardoqueu, à porta do rei. E Mardoqueu não se levantava, não reverenciava Amã, porque Amã não era rei, né? Amã não era rei. Ali o costume era se reverenciar ao rei. E Amã não era rei ali. Então, Mardoqueu não se dobrou, não se reverenciou, né? Porque onde Amã passava, as pessoas tinham que se reverenciar, né? Tinha que se dobrar. Mas a Mardoqueu não fez isso. E isso irou mais ainda Amã. Toda aquela alegria que ele estava no banquete, quando ele deparou com Mardoqueu não se dobrando a ele já entrou em fúria, né, contra Mardoqueu. E ali ele se segurou para não fazer nada contra Mardoqueu, foi para casa, mandou chamar os amigos e a esposa, e ali colocou, né, diante deles toda a sua fúria, né, falando tanto a sua grandeza ali, mas que o que irritava era o Mardoqueu, que não se dobrava aos seus pés. Então, o que aconteceu aqui no final do capítulo 5? Zeres, que era a mulher de Amã, ela teve um plano, né? Ela teve uma ideia. Ela disse para que Amã fizesse uma forca para matar Mardoqueu. E assim lá no banquete, né? Para que ele pudesse ficar mais tranquilo no segundo banquete que ele iria participar, né? Então ali Zeres e seus amigos fez deu essa ideia para Amã, para que ele fizesse uma forca. Aqui no versículo 14 diz que é uma forca de 50 côvados de altura, mas trazendo para nossas medidas do dia de hoje, mais ou menos 22 metros. E uma forca bem alta, para que todos da província, da cidade, pudessem ver essa forca. Então, esse era a ideia que a esposa e os amigos de Amã estavam dando para ele. E o Amã gostou muito dessa ideia e mandou que preparasse essa forca. Então, encerra-se aqui o capítulo 5 de Esther, né? Então, nós vimos que o coração de Amã, né? Eu estava meditando aqui, juntamente com os ensinamentos aqui dos comentários, né, que tenho aqui, e Amã, ele se enfurece com o fato de uma única pessoa não lhe prestar homenagem, né? Então, Amã, ele tinha tudo ali a seu favor. Por causa de uma pessoa que era contra, ele botou tudo a perder, né? Então, eu fico meditando nos dias de hoje para nós. Às vezes, nós temos tudo ao nosso favor. Por causa de uma coisinha que dá errado, a gente perde a alegria do dia, a gente perde a motivação. Então, irmãs, que nós venhamos saber reconhecer as outras coisas boas que tem nos rodeado também, né? Nós não vivemos num mar profundo só de coisas ruins, né? Temos as coisas boas também ao nosso redor para nos fazer, para nos motivar, para continuar, né? Então, finalizando aqui nosso áudio para não ficar tão comprido, nós vimos aqui a estratégia de Deus, né? A estratégia que Deus deu para Esther. E Esther, ela soube agir na estratégia de Deus, sem atropelar cada etapa. Ela foi obedecendo às ordens do Senhor. Muitas vezes Deus nos dá estratégia, mas nós precipitamos em atropelar cada passo. E aí
não dá certo, não é porque o plano de Deus não deu certo, é porque nós nos precipitamos. Então Esther foi ali paciente, soube esperar o momento certo, o ponto certo de agir. Então, irmãs, que nós venhamos ter esse exemplo de Esther, né? Em se deixar ser levada pelo Espírito Santo, né? Pela estratégia de Deus, e para que o plano de Deus seja concluído em nossas vidas. Amém, minhas amadas? Que o Espírito Santo de Deus venha falar mais ao teu coração. E eu peço a vocês, né? Você que está aí me ouvindo esse áudio, que venha acompanhar conosco nossos estudos também nas redes sociais. É só você digitar ali no Instagram, @Mulheres Aprendendo com Deus. Ali no perfil tem um link onde tem todos os endereços do grupo de WhatsApp, Telegram, grupo de Facebook. Ali você vai, YouTube também, e você vai acompanhar nossos estudos, tá bom? Venha acompanhar conosco, venha aprender conosco a palavra do Senhor, venha absorver os ensinamentos de Cristo ao seu coração. Que Deus te abençoe e eu te espero no próximo áudio. Fica com esse Deus maravilhoso. Fique com Deus.